Olá, bom dia, gente. Hoje eu tô aqui para conversar um pouquinho com vocês, depois que eu dei uma sumidinha, porque tem momentos na vida que a gente precisa dar uma pausa, remexer, refazer, né, a nossa força, a nossa energia. Às vezes tem momentos que nos pede um certo distanciamento, para a gente buscar nós mesmos, para a gente não se perder nas várias nuances que a vida traz, né? Que às vezes tem mudanças que chegam sem a gente esperar, sem a gente desejar, mas nem sempre depende só da nossa vontade, né? Eu preciso realmente sair de dentro para fora aquilo que eu coloco aqui, aquilo que eu divido, que eu compartilho com vocês, né? Então, se eu tô vivendo um momento que isso está me bloqueando, tá impedindo, eu não tenho como buscar fora para vir colocar, falar algo que não tá saindo daqui. E então eu precisei dessa pausa por várias questões pessoais. Eu precisei dar um tempo aqui na internet, na minha fala, mas eu quero retomar hoje. Esse tempo já foi o suficiente para eu me restabelecer, para eu poder voltar e conseguir colocar para fora aquilo que eu preciso colocar. Infelizmente, eu gostaria de estar vindo colocando, falando sobre tudo que eu venho colocando, né, sobre os processos de desconexão, os processos que a gente muitas vezes se perde e a gente adoece emocionalmente, a gente adoece fisicamente por essa desconexão com o nosso eu, e o quanto a gente precisa estar atento para estar elaborando, compreendendo todos esses movimentos que a gente faz e que faz a gente se distanciar do nosso eu. E muitas vezes no dia a dia, com tudo aquilo que acontece, a gente não se permite. Acredito que muitas vezes a gente não tem esse olhar, essa percepção, porque muitas vezes a gente não está focado no nosso eu, a gente muitas vezes age no automático e não para refletir, para elaborar, para compreender tudo aquilo que pode estar nos tirando, e a gente vai simplesmente reagindo às situações, aos fatos, e a gente não tem uma consciência maior, mais ampla do que aquilo realmente significa para mim, o que isso bate com o meu eu e traz sintonia, me faz bem, me faz mal. Quando a gente dá, na verdade, essa resposta, né, automática para as situações, a gente acaba se distanciando mais ainda de nós, né, da nossa verdade, daquilo que a gente acredita, daquilo que faz bem, que tem a ver com a nossa essência. Então, eu gostaria de estar falando aqui nesse momento, esse momento que a gente está vivendo, né, os desastres ambientais, né, e nesse momento, de quantos já não existiam, né, a nível de Brasil, né, não vou falar nem do mundo, né, porque no mundo a gente vê o quanto que acontece também, mas a nível de Brasil, o quanto aconteceu tanto a nível de Nordeste, a nível de Sudeste, né, pegando Minas Gerais, rompimento de barragens, né, e agora Santa Catarina, né, quantas, né, enchente, quantas vidas perdidas, quanta destruição já aconteceu. E agora o Rio Grande do Sul é muito triste, né? Tudo que a gente vê acontecendo, né? Mais de 1 milhão de pessoas desabrigadas, perderam suas casas, seus bens e seus bens maiores, né? Que muitas vezes não tem mais como reaver, que é a própria vida ou a vida dos seus entes queridos. O quanto isso bate com a gente, né? Porque nós somos seres relacionais, e enquanto seres relacionais, a nossa mente, por mais que a gente não esteja vivendo aquela situação, isso nos comove enquanto seres humanos, né? Nos comove em ver, né, o sofrimento, nos comove em ver, né, todo o desalento, né? Tantas vidas, né, estão sofrendo, e o quanto isso é doloroso para nós. Então a gente nesse momento precisa estar muito atento, e mais do que nunca, sabe? Eu acredito que é um momento da gente olhar para isso e ver o quanto se diz de algo muito maior, sabe? De o que nós, enquanto seres humanos, estamos fazendo, né? Para a Terra, para o meio ambiente. E eu sei que essa resposta não vai vir agora, mas que isso não entre para o esquecimento, sabe? Porque às vezes, muitas vezes, quando a dor passa esse caos, né, maior,
muitas vezes entra para o sofrimento e a gente nada faz de mudança. Muitas vezes a gente enquanto sociedade, espera, na maioria das vezes, que o Estado, né, tá, faça por nós, porque nós pagamos os nossos impostos. O Brasil é um país que mais paga, um dos que mais paga imposto. Nós sabemos o quanto a gente é sugado em todos os níveis, né? Eu falo energeticamente, sugado no nível de imposto, de pagar. A gente paga imposto sobre imposto, né? Seja quando a gente compra, quando a gente vende, seja... E a gente não tem esse retorno, né, do Estado. A gente quer uma boa escola para os nossos filhos, a gente tem que pagar. A gente quer um bom atendimento de saúde, a gente tem que pagar. Porque o SUS não dá conta, porque a escola pública não dá conta. E não é porque não tem dinheiro, a gente sabe, é a má distribuição. Eu posso até ser cancelada aqui, mas eu vou falar o que eu penso. E eu sempre me indignei, sabe, com isso, que a gente paga e paga muito e a gente não tem esse retorno. Seria ótimo se a gente pagasse, tivesse o retorno, não tivesse que pagar também pela educação, não tivesse que também pagar pela saúde, pela segurança, mas infelizmente a gente não tem esse retorno. Os impostos não são revertidos da forma que eles deveriam ser, a gente sabe muito bem disso. O Estado não dá conta do que deveria dar. Ele é muito bom para o seu próprio bolso, é muito bom para os políticos. Gente, e eu não estou falando aqui de direita, eu não estou falando de esquerda, como eu já fiz uma postagem onde outra pessoa fala a respeito, mas é o meu pensamento também. O Estado é muito bom para ele mesmo, mas para a população ele vai repensar, ele vai demorar, dar esse retorno, e isso não é de agora. Isso não adianta, gente, a gente continuar, porque o que acontece? Olha só, para os políticos que estão no poder, é muito bom ter uma população dividida. É ótimo, é maravilhoso, porque o povo unido é perigoso, porque a nossa força está na união. Então, o que eles mais fazem é desunir. Então, enquanto a gente estiver sendo manipulado para que essa desunião aconteça, e ela está nos últimos anos muito forte, destruindo famílias, destruindo lares, destruindo pessoas, né? Eles promovem uma desunião tão grande e o povo continua dividido em direita e esquerda. Gente, acorda! Enquanto a gente estiver dividido em direita e esquerda, a nossa união não acontecendo, mais manipulados nós vamos ser pela grande mídia, por esses políticos, que eles só fazem, e não é de hoje. Não adianta você falar, porque esse governo tá... Não é isso, não é isso. A gente precisa acordar e olhar para a realidade. Essa desunião, ela tá acontecendo, não é de hoje, e é muito, muito benéfico para eles. Porque um povo unido, um povo com estudo, um povo com pensamento crítico, é um povo muito difícil de ser governado, porque ele não deixa se manipular. Só que o que eles fizeram com a gente, há muitos anos que isso vem acontecendo, acabou com a nossa educação. Não construiu pensamentos críticos, né? Porque um povo sem a educação, sem o estudo, sem o conhecimento, não desenvolve pensamento crítico. E sem pensamento crítico é muito fácil de ser manipulado. E é isso que acontece. Nós estamos cada vez mais sendo manipulados. E a mídia é utilizada, ela só pensa em si mesmo também. E ela faz aquilo que tem a ver com aquilo que é de interesse dela. O interesse maior que deveria ser a população, o desenvolvimento social, gente, isso não acontece. A gente precisa acordar enquanto pessoas, enquanto seres sociais, enquanto seres relacionais, a gente precisa ter consciência dessa manipulação que acontece. O Estado está falido há muito tempo. Por quê? Não é porque falta dinheiro. É porque eles manipulam a gente, sabe? Porque o povo não percebe e começa a se dividir. Começa um guerrear contra o outro. Na verdade, nós não somos inimigos um do outro. O inimigo não somos nós. O inimigo é eles que estão no poder, manipulando a cabeça, a consciência desse povo. Então, enquanto a gente não despertar para isso, não perceber que nós estamos sim sendo manipulados, em direita e esquerda, isso não acontece. A gente vai ter político de estimação. Hoje, eles são contra um ou outro porque convém. Amanhã, se for conveniente para eles se unirem para ganhar voto, para ganhar eleição, eles fazem isso. É histórico isso, gente, é histórico. Não é coisa da minha cabeça. Puxa na história. Vamos puxar tudo que já aconteceu. É tão claro isso. Será que é tão difícil a gente enxergar que essa manipulação acontece o tempo todo? E a gente vê as pessoas brigando por político,
família sendo destruída por político, por politicagem, né? Porque a política em si ela é muito bonita se ela for muito bem feita e construída e realmente agir pelo bem maior, que é o bem social, mas isso não acontece no Brasil há muito tempo. E se é que acontece em algum lugar desse mundo, sabe? Eu tenho minhas dúvidas, eu não sou estudante de política, não. Eu parto apenas daquilo que eu vejo, que eu conheço. Então eu não tenho como responder, eu respondo pelo aquilo que eu vejo e que eu dou conta de elaborar, de perceber, né? E eu sei que não é fácil ter essa percepção, sabe, de manipulação, porque se você tá manipulado, então tudo bem, você acha que você tá certo. Mas se a gente acordar e ver, vamos buscar agora essa tragédia de agora do Rio Grande do Sul. Pô, não é possível que isso não tenha sido detectado. Hoje, com tanta tecnologia, é lógico que se sabia-se que isso iria acontecer. Só que não foi feito nada, praticamente nada. Por quê? Porque não houve interesse. Não existia um interesse para salvar a população, para desviar, existiam outros interesses em jogo. Não vou falar que tinha interesse que a coisa acontecesse, já não sei, isso eu não posso falar, mas não houve interesse, eu acredito, em alertar, sabe, a população do que estava acontecendo, em tirar essas pessoas das zonas de risco, antes que as coisas acontecessem. E agora que aconteceu, que está tudo lá, quem é que está fazendo pelo povo? O Estado não pode estar fazendo? Ok, só que o Estado não dá conta, porque não é porque não tem dinheiro, porque deveria ter, sim. Nós pagamos impostos, sim, para ter o socorro quando a gente precisa. Só que a gente não tem, porque isso existe outros interesses em jogo, existe outras prioridades sendo colocadas, onde o dinheiro é desviado para políticos, para campanhas eleitorais. Então, é desviado para eles, para o jogo deles, para o poder deles. Porque o que interessa é o poder. Essa é a verdade. O que interessa não é a população, não é o bem-estar, não é a vida. O que interessa é eu estar no poder. É essa soberba do ser humano, sabe? Que não leva a nada. Não leva a nada. O que é essa vida? Todos nós chegamos e a gente vai embora da mesma forma. A gente não vai levar nada disso aqui. Nada. A terra é o nosso lar. Ela nos dá, ela nos tira. E a fúria da terra, ela tá mostrando isso. Sabe? Nós estamos destruindo esse planeta. Nós estamos destruindo o nosso lar. E não é de hoje. Não é de hoje, gente. Estudos lá de 1960. Existia lá em 1940 estudos para decidirem para que lado que ia caminhar, para a preservação ou para o desenvolvimento. Olha que coisa, né? E decidiram que ia para o desenvolvimento e dar as costas para a preservação. Essa é a verdade. Então, essa verdade, essa escolha que fizeram por nós estamos pagando preço hoje. E os nossos filhos, nossos netos vão pagar mais alto ainda. Se a gente não fizer nada hoje, e é só nós, enquanto povo, população, que está sofrendo tudo isso, porque quem mais sofre são os que têm menos, né? Tem menos, que vai sofrer mais. E a gente vê que quem está socorrendo o povo hoje é o próprio povo. E isso, gente, nos mostra o quê? Que somos nós que temos que estar à frente, sim. A força é nossa. A gente não tem que pegar isso e falar assim, oh, mas o Estado deveria fazer. Deveria, mas a gente não pode se abdicar da nossa força, da força da nossa união. Porque é a força da nossa união que vai fazer a diferença e que vai nos salvar, que vai fazer esse mundo virar realmente o que ele precisa virar. Sabe? Que é a força motriz da cooperação e não da competição. A competição só leva à destruição. Quando eu me posiciono em direita e o outro em esquerda, eu tô competindo quem é melhor, quem fala a verdade, quem tá certo, quem tá errado. E não é sobre isso. A vida não é sobre competição. Não é sobre quem é melhor, quem é pior. A vida é sobre união, a vida é sobre cooperação, sobre estar junto, sobre desenvolver junto, sobre preservar, sobre viver em comunhão. A Bíblia traz isso, né? Vivermos em comunhão. Jesus veio ao mundo nos mostrando isso. Que o que existe realmente de verdade, o que salva é o amor. Jesus, quando veio ao mundo, ele não falou essa religião tá certa e não. Ele veio pregar o amor. E aí a gente criou religião para dividir, para dizer quem é que estava certo, quem é que estava errado. Olha quanto nós somos, a soberba existe e a gente querer inventar sobre tudo isso. A natureza tá aí pra gente viver em comunhão com ela, não pra gente só tirar. A resposta ela nos dá. E se a gente não aprende com essa resposta,
Aí a gente não tem mais salvação. Então, vamos olhar para isso com mais carinho, com mais atenção. Nós somos a força. Quando a gente está unidos, nós temos essa força. Então, olha, o povo está lá resgatando, cuidando, dando um amparo para quem perdeu tudo. Para quem perdeu bens materiais, para quem perdeu entes queridos. Estão tentando se reerguer no meio do caos. E é o povo que está fazendo a diferença. Então vamos olhar e ver que enquanto o povo brasileiro, nós temos força nesse momento e vamos aproveitar e aprender, tirar uma lição daí. Não deixar mais para o Estado decidir por nós. Não deixar mais que o Estado resolva o que é bom ou ruim. A gente precisa se unir para a gente ter força para falar para o Estado. A gente quer assim. A gente quer por esse caminho. A gente quer que seja dessa forma. Porque é somente unidos que nós vamos ser capazes de transformar. Percebe? E é isso que essa lição está nos mostrando, que esse caos está nos mostrando. É a força, é a união de cada um para tirar do caos. Então vamos pegar essa força e aprender com isso. A gente precisa ter essa força de união para a gente falar para o Estado o que a gente realmente quer enquanto nação. O que a gente deseja enquanto nação. A gente deseja melhores educação e a gente tem direito disso e não pagar para ter. Sabe? Porque a gente já paga com altos impostos. A gente deseja e tem direito a uma boa saúde e não ter que pagar particular, porque a gente já paga e alto pelos nossos impostos, com nossos impostos para isso. A gente deseja ter segurança, sabe? E não pagar e morar dentro de condomínios com muros altos, com câmeras e tudo mais, pra gente ter um pouco de segurança, ou seja, a gente se aprisionar para ter segurança. A gente tem direito de ter segurança porque a gente paga imposto para isso. Então chega, gente, de deixar na mão do Estado para decidir por nós, pela nossa vida. A gente precisa se unir. Chega de direita, chega de esquerda. Para com esse pensamento, sabe? Para de achar que a direita tá certa, a esquerda tá certa. Ninguém tá certo. Dividido, ninguém tá certo. Essa é a verdade. Ninguém tá certo enquanto divide. Sabe aquela história antiga, aquela frase, a união que faz a força? Gente, ela é tão real. E o princípio nosso, qual é? Qual é o nosso princípio? Eu busquei na Bíblia para falar, Jesus. O princípio é o amor. É o amor. É o amor que nos une, é o amor que nos direciona, é o amor que nos fortalece. E é com esse amor que a gente precisa se unir. É com esse amor que a gente precisa caminhar, é com esse amor que a gente precisa buscar o que é melhor para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos, para as futuras gerações. E a Terra está precisando desse amor. Está precisando dessa união. Então basta de competição. Vamos cooperar. Vamos nos cooperar. Porque só com a cooperação, a vida é cooperação e não competição. Guardem bem essa fala. A vida é cooperação. E ela se faz através do amor de uns pelos outros. A minha solidariedade maior a todos que estão nesse sofrimento, que estão passando por momentos difíceis, que perderam bens materiais, e mais bens materiais a gente recupera, apesar da dor, porque não adianta a gente falar, mas é só bem... Não, não é só bem material, porque para construir aquela casa, para construir tudo que você tinha, você depositou energia do seu trabalho, energia de anos que você trabalhou e se dedicou para conquistar alguma coisa, então isso você perdeu. Isso é triste. Não tem como a gente falar é só bem material, não. No bem material tá toda a tua energia e eu entendo perfeitamente. A gente não pode desvalorizar isso. Porque se a gente desvaloriza cada um. Cada um que trabalhou, cada um que colocou seu esforço em anos da sua vida para conquistar algo para si, para sua família, para dar uma boa base, né? Então isso sim tem seu valor. Isso sim é doído perder. Mas saiba, né? E o que é mais triste quando perde a vida, que essa também não tem volta, né? Perder entes queridos, né? Tantas famílias desfeitas. Isso é muito, muito, muito doído. É uma dor que só o tempo. Então existe um luto a ser vivido aí sim. E esse luto mexe muito com a gente. Só que a gente não pode, né? A gente tá à distância, agora eu vou falar por mim. Eu me envolvi com essa dor de todos, mas eu não posso ficar na dor, porque se eu ficar na dor, eu não ajudo, né? Eu não coopero. E se eu tô falando que a vida é cooperação, o que eu posso fazer para cooperar? Percebe?
E é nisso que a gente precisa, é para isso que a gente precisa olhar. Qual vai ser a minha contribuição no meio disso tudo? Cada um de nós pode fazer, né? Fazer algo, dar uma contribuição de alguma forma. E enquanto psicóloga, eu penso que a minha contribuição é servir dando apoio emocional. Então, se eu fico na dor, vivendo a dor, eu entro em sofrimento, o meu psíquico entra em sofrimento, porque o nosso cérebro, ele não sabe que assim, eu não tô vivendo. Não, se eu tô só assistindo e vendo o caos e tudo mais, pro meu cérebro é como se eu também estivesse vivendo tudo aquilo. Então o sofrimento em mim vai ser grande. Então eu preciso me distanciar e ver aonde que eu posso ajudar para eu sair também dessa dor. E ter empatia sim, mas não viver na dor, né? Então, com a minha empatia, enquanto profissional, enquanto psicóloga, eu quero me colocar à disposição para estar ajudando, para estar contribuindo, para estar dando apoio emocional para quem estiver precisando e quiser ter uma escuta ativa. Entre em contato comigo pelo direct e a gente vai conversar para eu poder fazer um pouquinho por você que estiver me ouvindo agora, que estiver sofrendo esse caos e estiver precisando de um apoio emocional, precisando de uma escuta ativa, de alguém que possa te escutar com empatia, porque muitas vezes no caos, só da gente falar, a gente já se fortalece pra gente sair dele. Porque depois do caos, pode ter certeza que vai vir a tranquilidade, vai vir o renascimento, porque a vida é assim. Tudo desmorona, mas a vida se auto-organiza. O tempo vai trazendo essa resposta, mas até chegar lá tem um caminho a ser percorrido. Então, nesse caminho a ser percorrido, eu me coloco à disposição para estar com você, se você quiser, tá bom? E me chama no direct. Gente, fiquem com Deus. Eu espero que tenha feito um sentido o que eu coloquei aqui, um pouquinho. Eu sei que às vezes eu acabo misturando um pouco, porque não é fácil a gente entender tudo isso, não é fácil a gente compreender. Muitas vezes a gente acaba fazendo uma mistura aí, mas a minha intenção é poder contribuir de alguma forma com tudo isso, com a minha fala, sendo apoio também para quem precisa, tá bom? Um beijo, minhas orações estão com vocês. Fiquem com Deus. Tchau.